Há já mais de 1,5 milhão de estrangeiros a viver no país. Os dados são do governo. Lisboa se tornou, em junho deste ano, a cidade com o aluguel mais caro da Europa. E na tentativa, Marcelo, de economizar, um grupo que inclui brasileiros está acampado em barracas. Andréa chegou a Lisboa em abril do ano passado, com 600 euros no bolso e o emprego que durou apenas um mês. E o governo interino de Portugal anunciou que planeja expulsar cerca de 18 mil imigrantes que vivem no país sem autorização. Entre esses estrangeiros, há muitos brasileiros. Em Portugal, o primeiro grupo de imigrantes em situação irregular deve receber ainda nesta semana o aviso para deixar o país. Eles vão ter um prazo de 20 dias para sair voluntariamente. O avião pousa com promessas, estabilidade, segurança e uma vida europeia que cabe no bolso. Mas basta uma semana para o encanto se esfarelar entre aluguéis impagáveis, exigências absurdas e filas burocráticas que parecem não ter fim. Portugal virou desejo nacional, porém, por trás dos lindos filtros e depoimentos inspiradores, esconde-se uma realidade que poucos mostram. Quando o salário mal cobre o básico e a saudade vira rotina, será que o passaporte português ainda vale o preço? Como um país com qualidade de vida exemplar pode expulsar justamente quem mais precisa dela? E por que tantos brasileiros estão desistindo do sonho europeu depois de conquistá-lo? Para entender como a nação chegou a esse cenário, é preciso ir além dos números e observar o que muitos chamam de o lado sombrio de Portugal. Na mente de muitos, Portugal ainda vive nos relatos de mochileiros da primeira década do século XXI. Porém, o salário mínimo português, pouco acima de 1.000 euros brutos, transforma-se em cerca de 750 euros líquidos, enquanto um estúdio modesto na Grande Lisboa passa de 1.400 euros. Custos ignorados nos vídeos que falam sobre a vida em Portugal, como calção de 2 meses, avalista europeu e certificado energético elevam o desembolso inicial a mais de 3 salários completos. Sem comprovante de moradia, não se abre conta bancária. Sem conta não se assinam contratos. A tal vida barata ficou congelada na memória turística. O choque não é só financeiro, é emocional. Uma reportagem da Reuters mostra imigrantes, muitos brasileiros, dividindo sofás e até barracas porque não conseguem arcar com aluguéis que sugam metade da renda. O relato expõe como o mercado apertado empurra recém-chegados para sublocações precárias, filas intermináveis de visitação e concorrência desleal com arrendamentos de curta duração. Buscando uma vida mais confortável, a carpinteira Andréa Costa, de 50 anos, mudou-se do Brasil para Portugal em 2022. Mas poucos meses, suas esperanças foram frustradas, pois a crise imobiliária do país a deixou sem condições de pagar por uma acomodação e forçada a viver em uma barraca. A reportagem destaca que a crise imobiliária tem raízes na escassez crônica de moradias acessíveis, agravada pela chegada de estrangeiros ricos atraídos por direitos de residência vinculados há alguns anos a investimentos imobiliários e incentivos fiscais oferecidos pelo Estado. O boom do turismo provocou um aumento nos aluguéis de férias de curta duração, pressionando ainda mais o mercado imobiliário. Grupos de apoio online viram confessionários de frustrações e rodízios de sofá-cama. As companhias aéreas notam que os porões dos voos de volta a Lisboa-São Paulo partem mais carregados do que na ida. Para muitos brasileiros, a conta simplesmente não fecha. E não fecha porque o equilíbrio entre preço e poder de compra mudou drasticamente. A cesta básica, o passe mensal de transporte e a conta de energia drenam o orçamento com velocidade surpreendente, deixando claro que o euro ganho aqui tem alcance bem menor do que as planilhas otimistas sugeriam no Brasil. Para muitos desses recém-chegados, a decepção vai além do bolso. É a sensação de ter trocado um problema por outro, só que em euros. O que começou como paixão lusitana vira, para boa parte dos brasileiros, um relacionamento tóxico com o custo de vida, alimentando a certeza de que o suposto paraíso escondia uma fatura que ninguém avisou que chegaria tão rápido.
Lisboa, Porto e Sintra tornaram-se tabuleiros de leilão. Desde 2010, o país constrói, em média, uma moradia para cada 10 vendidas e o preço ultrapassa 5 mil euros por metro quadrado na capital. Vistos dourados, fundos estrangeiros e nômades digitais compram imóveis, enquanto arrendamentos de curta duração turistificam bairros inteiros. Pressionado, o governo anunciou em fevereiro de 2023 o fim do Golden Visa para a compra de habitação e limites mais duros ao Airbnb, numa tentativa de desafogar o mercado. De acordo com a reportagem da Reuters, os aluguéis e os preços das casas dispararam em Portugal, um dos países mais pobres da Europa Ocidental. No ano passado, mais de 50% dos trabalhadores ganhavam menos de 1.000 euros por mês. Salários baixos, um mercado imobiliário aquecido, políticas que incentivam estrangeiros ricos a investir e uma economia dependente do turismo dificultam há anos a compra ou o aluguel de imóveis por moradores locais, afirmam grupos imobiliários. A taxa de inflação de 8,3% em Portugal agravou o problema. Ainda assim, o recém-chegado enfrenta maratonas de visitas e exigência explícita de fiador europeu. Mesmo quem divide quarto em subúrbio paga mais de metade da renda mensal. A nova lei do arrendamento tenta segurar aumentos, mas muitos proprietários preferem imóveis vazios à espera da próxima época turística. O resultado: superlotação e sensação de invasão. Cada chave perdida alimenta a sensação de que o sonho escorreu pelos dedos. Embora o governo divulgue metas ambiciosas para programas habitacionais e prometa liberar terrenos públicos, a engrenagem de licenciamento avança em ritmo tão lento que, na prática, as casas continuam existindo muito mais em plantas coloridas do que em ruas concretas. Quem atravessa o Atlântico acreditando que o labirinto de carimbos, autenticações e protocolos ficou para trás, descobre, já na primeira semana, que a maré burocrática não conhece fronteiras. A fila de papelada que tanto irrita os brasileiros em cartórios e repartições públicas reaparece do lado de lá com nomes novos, prazos elásticos e a mesma sensação de empurra administrativo. E é justamente nesse momento que muitos percebem: o inferno dos carimbos não ficou no Brasil. Ele também veste farda lusitana. Portugal vive sob siglas. Primeiro vem o NIF para alugar, depois o NICE para trabalhar, por fim o título de residência para permanecer. Agendar tudo no antigo serviço de estrangeiros e fronteiras assemelha-se a comprar bilhete para um concerto viral. Vagas abrem de madrugada e evaporam em segundos. Enquanto o processo se arrasta, não há contrato formal nem acesso pleno ao Serviço Nacional de Saúde. Muitos brasileiros ficam presos em recibos verdes intermitentes, pagando impostos sem usufruir dos direitos. Pequenos gestos revelam barreiras. Anúncios de quarto, apenas para portugueses, entrevistas encerradas ao primeiro você. Comentários acalorados em redes sociais. Partidos nacionalistas capitalizam o descontentamento e alimentam o clima de incerteza. Redes de apoio organizam mutirões de documentação, mas cada semana de espera custa horas de trabalho informal e parcelas de aluguel atrasadas, ciclo que mina o entusiasmo inicial. O portal Infomoney detalhou como essa engrenagem de papéis e taxas abriu espaço para golpistas que oferecem facilidades e acabam lesando recém-chegados com contratos inválidos ou fiadores fantasma, travando ainda mais o caminho para uma moradia regular. De acordo com reportagem do portal, o serviço público de Portugal é engessado. Segundo Vinícius, a burocracia consumiu quase toda a força de trabalho pública do país, que não está dando conta nem de renovar as permissões de moradia que estão vencidas. O analista conta que logo que foi tirar o NIF, precisou de um responsável fiscal, pois ainda não tinha moradia fixa. A recente troca de nome do órgão de imigração e a promessa de balcões digitais não evitaram que pilhas de pedidos se acumulassem. Os dossiês encalham em prateleiras físicas e virtuais, transformando meses em anos e convertendo planos de carreira em longas temporadas de improviso. Portugal figura entre os 5 países de menor remuneração média na União Europeia. O rendimento anual ronda 17 mil euros brutos,
corroído por inflação de alimentos que se mantém perto de 10% desde 2023. Metade do salário vai para a interhabitação, outro quarto cobre energia e transporte. A tarifa elétrica está entre as mais caras do bloco e a gasolina figura no topo, turbinada pela taxa de carbono. Hospitais marcam especialidades para dali a um ano. Creches públicas têm filas maiores que a de visto. A máxima ganhar em euro, gastar em euro, perde brilho quando o euro é curto. Com o tempo, muitos brasileiros percebem que precisam renunciar a padrões de consumo ou rever o plano de permanecer. Mesmo quem chega com diploma requisitado, descobre um teto inesperado. Analistas de tecnologia, enfermeiros e arquitetos contam que, após o fascínio inicial, percebem ganhar consideravelmente menos do que colegas em outros países europeus, o que dilui o apelo financeiro de permanecer a longo prazo. Quase um quinto do produto interno bruto português vem do turismo, mas o banquete cobra caro. Cruzeiros despejam milhares de visitantes em cidades litorâneas, voos low cost transformam Porto em destino de fim de semana. Trânsito, lixo e preços disparam. Moradores antigos veem suas ruas virarem cenário de selfie. Inquilinos de longa data recebem ordem de despejo para dar lugar ao alojamento local. Paralelamente, Portugal exibe uma das populações mais envelhecidas da Europa e taxa de natalidade abaixo do nível de reposição. Sem jovens e dependente de visitantes voláteis, o futuro econômico parece frágil. Vistos para nômades digitais exigem rendimento mensal de pelo menos 3 salários mínimos, aprofundando desigualdades. O risco é virar parque temático de aposentados e excursionistas, enquanto trabalhadores, portugueses e brasileiros lutam por espaço. Na tentativa de aliviar a pressão, algumas câmaras municipais decidiram congelar ou restringir novas licenças de alojamento local em bairros saturados. A medida, entretanto, empurra a procura para freguesias vizinhas, deslocando, em vez de resolver, o problema habitacional. Portugal continua belo, mas beleza não paga boleto. Entre burocracia lenta, habitação inacessível e renda comprimida, muitos brasileiros descobrem que o sonho europeu custa mais, financeiramente e emocionalmente, do que o FID prometia. Alguns adaptam-se, outros regressam com saudade e cicatrizes no extrato bancário. Cartões postais não mostram o verso da conta, e cada pôr do sol sobre o Tejo revela também as rachaduras do cotidiano. No fim, vale mais a vista ou a vida. Conte pra gente o que você acha da situação dos brasileiros em Portugal. Escreva seu comentário agora mesmo e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos